Moreira Queiroz, pela saúde de Spencer Barbosa, pelas almas purgatórias por todos os enfermos, pela recuperação da saúde de Anália Gonçalves Barbosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Senhor Excelentíssimo Senhor Prefeito de Moleque, Vice-Prefeito, Professor Cláudio Bento, vereadores, secretários, diretores das escolas estadual e municipal, Polícia Militar e comunidades deste município de Santa Fé de Minas. É com grande alegria que nos reunimos nesta noite em que a nossa paróquia, com coração em festa, acolhe o Padre Ederson, que será empossado pelas mãos do reverendíssimo e senhor bispo diocesano Dom José Moreira da Silva, como pároco e administrador dessa jovem paróquia. Acolhemos os seus familiares e amigos aqui presentes. Acolhemos o Padre Jussônio, que aqui está. Alegremente acolhemos também o Padre Jussônio, o seminarista, o diácono, me esqueci o nome. Então, assim, com muita alegria mesmo, no fundo do coração, acolhendo o nosso bispo diocesano Dom José, os padres, diáconos, ministros e toda a equipe, cantando o canto de entrada para essa grande festa dessa noite, essa grande missa.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Sentemos um minutinho para escutar qual o nosso objetivo hoje aqui, no Amor Padre do Sono. Mitra Diocesana de Januário, Minas Gerais, Dom José Moreira da Silva, por mercê de Deus e Santa Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Januária, Minas Gerais, ao Reverendíssimo Padre Everson Pereira Casquim, decreto de nomeação ao ofício de pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais. Decreto número 008/2021. Considerando o bem pastoral dos fiéis da paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais. Considerando que o pároco é pastor nato da paróquia, a ele confiada, exercendo o cuidado pastoral da comunidade que lhe foi entregue, sob a autoridade do Bispo Diocesano, Câmara 519, primeira parte. Considerando que o pároco exerce em favor da comunidade confiada a si o mundo de ensinar, santificar e governar, com a cooperação também de outros presbíteros ou diáconos e com a colaboração dos fiéis leigos, de acordo com o direito canônico, Câmara 519, segunda parte. Considerando que o Reverendíssimo Padre Everson Pereira Casquinho possui as qualidades exigidas ad normam juris para exercer tal ofício eclesiástico. Decreto nomeio o Reverendíssimo Padre Everson Pereira Casquinho ao ofício de pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais, em virtude de seu ofício ad normam do direito canônico 527, parágrafo 1º. Concedo ao Reverendíssimo Padre Everson Pereira Casquinho, acima nomeado, as seguintes faculdades especiais contidas no cano 530 e que se atêm aos preceitos dos cânones 528 e seus parágrafos 529 e seus parágrafos 532, 533 e seus parágrafos 534 e seus parágrafos 535 e parágrafos 537. Este presente decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Notifique-se a quem de direito, publique-se e arquive-se, dado e passado na Comunidade Diocesana de Januário, aos 28 dias do mês de janeiro de 2021. Padre André Luiz de Souza, chanceler da Comunidade Diocesana de Januário. Dom José Moreira da Silva, Bispo Diocesano de Januária, Minas Gerais. Uma salva de palmas. Nesse momento faremos a leitura da provisão de pároco que será concedida ao Padre Everson Pereira Casquinho. Dom José Moreira da Silva, por mercê de Deus e Santa Sé Apostólica, Bispo de Januária, Minas Gerais. Nesta provisão, com a bênção de Nossa Senhora da Conceição, fazemos saber que, atendendo às necessidades pastorais e espirituais da paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais, e a capacidade que
pessoa do reverendíssimo Senhor Padre Everson Pereira Castilho, havemos por bem confirmá-lo como de fato era presente, pároco da referida paróquia, conforme determinação do decreto que acabamos de ler. Muito lhe recomendamos que mantenha sempre a moralidade ilibada, espírito orante e zelo pelo sagrado. Que seja dada a devida e competente direção dos cristãos católicos que lhe confiamos, tendo a ciência de que dará contas a Deus, nosso Senhor, por sua palavra que pregará, da doutrina cristã que ensinará, dos santos sacrifícios que aplicará e dos santos sacramentos que administrará. Cumprirá a lei de residência e os demais deveres inerentes ao seu sagrado ministério, conforme determinam os cânones 530 e 533. Mandamos, portanto, aos fiéis que reconheçam o mesmo reverendíssimo Senhor Padre por seu legítimo diretor espiritual e como tal o estimem, lhe obedeçam e bem o tratem. Recomendamos o dízimo como a melhor maneira de manutenção do reverendíssimo Senhor Padre e das suas atividades pastorais da referida paróquia. Recomendamos ainda ao reverendíssimo Padre Everson Pereira Mesquinho para atribuir e trabalhar as propostas do plano de ação evangelizadora da Diocese de Januária, que foi atualizado e aprovado na Assembleia Diocesana, datada em novembro de 2019, que se coloca como igreja em estado permanente de missão para que cada paróquia se torne comunidade de comunidades. E a partir de então é que será implantado de fato em nossa Diocese um novo ardor missionário, conforme nos pede o documento de Aparecida e a CNBB. Reforçado nas palavras do Papa Francisco: sede pastores com cheiro de ovelhas, que se sinta este, serem pastores no meio do seu rebanho e pescadores de homens. Notifique-se a quem de direito, publique-se, arquive-se e cumpra-se, dado passado na Cúria Diocesana de Januária, aos 29 dias de janeiro do ano de 2021. Dom José Moreira da Silva, Bispo Diocesano de Januária, Padre André Luiz de Souza, Chanceler da Cúria Diocesana. Uma salva de palmas ao nosso querido Padre. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado está aí. A gente faz compromisso, votos, promete, e o pecado, quando se cumpre aquilo que recebeu. Desde o dia do nosso batismo, na família, cumpriu fidelidade matrimonial e tem pecado na família. Na sociedade, cheio de pecado, de pandemias por aí, sociais, eclesiais, econômicos, sociais, tantas pandemias que está por aí. São pecados. Cada um de nós reconhece o seu pecado e a gente peca por pensamento, palavras, atos e omissões. O católico, o cristão não pode ser omisso neste mundo. É luz hoje em dia de São Brás. A nossa garganta tem que estar pura para falar a verdade e o amor. São Brás cura nossa garganta, nossos males de omissão, de calar, de silenciar, diante de tanto pecado, tanta pandemia. Vamos pedir perdão para celebrar dignamente essa Santa Missa, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e ambições, por minha culpa, minha câmara de culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantando. Senhor, vem de mim.
Louvemos o nosso Deus por tudo de bom que nós somos, que nós temos, que nós trabalhamos. Louvemos o nosso Deus. Concedei-nos a paz deste mundo e a graça de chegar à vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutemos a palavra. A palavra nos faz erguer nosso olhar para a misericórdia divina. Acolhemos os ensinamentos de Cristo. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que nos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende,
que ele aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas que antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Por quem o respeita
novo pároco recebe o livro dos evangelhos, uma vez que é seu dever anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, sem distinção. Padre, recebe o Evangelho de Cristo. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que lês e ensina aquele que crês. Procura realizar o que ensinas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o escutavam, ficavam admirados e diziam: de onde recebeu tudo isto? Como concedeu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Essas foram para nós palavras de vida, palavra da nossa própria salvação. A palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Pois é, Padre Emerson. Quantos anos de padre? 5 anos de padre. Você trabalhou aonde? Caí de Minas, mas como diabo, você estava também lá? Não. São Moinano. Soma, diácono, prefeito, presente. Quem é o prefeito? É você, que bom. Parabéns, ser presente, bispos, vereadores, familiares, povo de Deus aqui dessa paróquia entregue a Nossa Senhora da Conceição. A palavra de Deus hoje, Padre, é muito sério. Nesse dia que a igreja celebra São Brás, padroeiro da garganta. Por isso, a bênção de São Brás para curar os males da garganta, todos os males. Mártir, diz a palavra de Deus aqui, que ele derramou sangue. Diz aos Hebreus: vós ainda não resisti até o sangue.
na vossa luta contra o pecado. Estamos também, parece hoje, já esqueceram das palavras de encorajamento e vos foram dirigidas como filhos. Mas é Pai, não esmoreça. Não diga que é difícil. Diz aqui, até o sangue tem que ir. Os mártires não entregou. O martírio, ele é o modelo. Martírio na cruz, para falar a verdade do Pai. E a igreja, os cristãos, quem tem Jesus como Salvador, é para falar a verdade, ver a verdade. Tapa a nossa boca. Estamos com a coronavírus, o nariz, mas o olho está aberto e o ouvido não está. Estou vendo, estou escutando. Não é assim que a mamãe fala com a gente? Estou vendo, estou escutando o que você está dizendo. Abra os ouvidos, abra os olhos. Porque a tentação é, ele foi tentado. Jesus foi tentado 3 vezes. A igreja tem hora que é tentada, como tantos pecados por aí, sociais, políticos, econômicos, no mundo, com essa pandemia. Você liga a televisão, meu Deus do céu, onde está a verdade? Os que estão morrendo, ainda tem gente que diz que tem que ter bala, tem que ter revólver. Não cai de pau. Não é por aí, é o amor, é a paz, é o perdão, é quem salva, é a missão da igreja. São Paulo diz, no momento mesmo, nenhum coração será. Correção, quem gosta de correção? Quando ele é criança, a correção do pai e da mãe, de cara não vai na correção. E a gente, como bispo, vai corrigir os padres. Os padres corrigem o bispo. Estou com 12 anos que estou nessa diocese. Quanta correção eu já entendi. Agora, domingo passado, sábado passado, lá em Januário, com parênteses, quando eu cheguei em Januário, um dia tinha as crianças sentadas assim, e eu pregando aqui, e um menino puxando minha roupa. O que você quer, meu filho? Fala mais baixo, pai. Desse jeito. Agora a criança já tinha 15 anos, pegou uma homenagem para mim agora. É sério. Muita correção. A vida. Por isso, Jesus, no Evangelho de hoje, vai lá em Cafarnaum, na Galileia, em Nazaré, na sua terra, e entra no dia de sábado como um bom judeu. No sábado é o dia do judaísmo. Nós não somos judeus, somos cristãos. E os cristãos, o dia do cristão é domingo, dia da ressurreição. O judeu é o sábado. Nós não somos judeus, somos cristãos. Cada um no seu lugar, mas somos cristãos. E ele entrou como Jesus, um bom judeu, na sinagoga, e muitos escutavam e diziam: que é esse? Onde recebeu tanta sabedoria? Ele não é filho lá de Nazaré, seus irmãos? É ele, padre, você é de São Romão, daqui do Poço Romano. Já contei história de Minas Gerais, está em São Romão, está em Januário, está lá em Matias Cardoso, está no Rio São Francisco. Tem história. Você é filho dessa história. Você conhece essa história. Falaram para Jesus: mas quem é ele? O irmão José, lá, com tanta sabedoria. Este homem não é carpinteiro, filho de Maria. Aqui tem Nossa Senhora, Mãe Nossa. Maria está aqui, seu irmão. E ficar escandalizado por causa de quê? Do que ele dizia, da verdade que ele dizia. Pai, seja verdadeiro, não minta, não tenha medo da verdade. A verdade nos libertará. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Não minta, seja de verdade. É tanta mentira em casa, é tanta mentira na sociedade, na igreja, tanta mentira por aí. Quem nunca mentiu aí, levante a mão. Quem nunca mentiu? Eu não levanto. Quem nunca mentiu? Tanta mentira dentro de casa, filho mentindo para os pais, pai mentindo para o marido, mulher mentindo para o marido, mas tanta mentira.
A verdade dói. E Jesus é a verdade. Por isso que teve cruz. Tem cruz. Porque a mentira no mundo está grande. Está de pandemia, te liga, não aguento mais ligar a televisão, nem ligo mais. A notícia é só mentira. O que é pandemia? Onde está o dinheiro? Onde está o doente? Onde estão os povos indigentes? É sério. Um profeta não é estimado na sua pátria, entre os familiares. Ali pode fazer milagre algum. Fazer milagre. Dentro de casa, na família, tem que buscar fora. Não, vamos buscar um milagre na Bahia, não, aqui mesmo, dentro aqui. Da paróquia, da comunidade, tem que fazer milagre. Não precisa ir lá fora, não. Tem que ir buscando. Um ônibus que vai, não sei da Bahia, buscar milagre lá. Agora um curadeiro lá. Que católico é esse? Que cristão é esse? Jesus está aqui, está com a gente, caminha comigo. Ele me ama, morre por mim, é meu salvador. Interessante. Ali não pode fazer milagre, apenas curou alguns doentes e admirou pela falta de fé deles. Não é o caso aqui, Pai. Olha essa igreja como está agora esse tempo. Olha as crianças. É porque esse povo que tem fé. Estou com 12 anos aqui e a minha fé aumentou tanto com a fé desse povo do Norte de Minas. Norte de Minas sofrido. Quanta situação, o que eu vejo nessa situação, daqui até Juvenília, esse Norte de Minas, como sofrido nessa areia, essas estradas melhor que tem no Brasil. Quando eu cheguei aqui, quantas vezes já cheguei aqui nessa comunidade, o carro estava lá na estrada, que a areia, e choveu, e o carro dançou, mas eu cheguei, nunca desisti, nunca tive. Padre, você é jovem, acredite. Não duvida. São braços que dá coragem. Força. Jesus. Por isso, nesse momento agora, vamos dar continuidade para o compromisso de fé. Renovação das promessas sacerdotais. Neste momento, o novo pároco será interrogado publicamente para manifestar a sua disposição de cooperar com o bispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando do conselho da paróquia que lhe está sendo entregue. Eu, Padre Ederson Pereira Caciquinho, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado por Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o salvativo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé também creio tudo o que na palavra
e que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que não são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não tensionam proclamá-la por ato definitivo. E agora a nossa renovação, querido Senhor, ordenação ser feita, repete agora. Filho caríssimo, diante do povo que está entregue a teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Quero desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Quero celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para o louvor e glória de Deus, santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja. Quero unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, a ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens. Queres com dignidade, sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho, ensinando a fé católica? Quero com a graça de Deus. E agora, meu prezado, isso é sério. Promete reverente obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Que Deus inspirou esse bom propósito e conduz sempre mais à perfeição. Amém. Agora, o novo pároco receberá do bispo diversos instrumentos para bem desempenhar sua missão. Com o canto, acolhemos os instrumentos que são destinados a serviço da pastoral do novo pároco. Jesus falou para Pedro: Pedro, te darei a chave. Quem tem a chave tem o poder. Nós estamos num mundo que pessoas quebram a porta, entram pelo telhado, é ladrão e salteador. Está cheio. Padre, a chave da nossa fé é Jesus. Ele é a porta do céu. Quem crê em mim, a chave é para abrir o templo para que o povo de Deus adore Jesus. Receba a chave da igreja. Cuida da porção do povo de Deus que te é confiado. Desempenhe com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de pároco, procurando em tudo agradar a Cristo, o bom pastor, do qual foste constituído ministro.
seguinte tem a chave, eu bato na tua porta. Se você abrir, nós entraremos. Dentro de nós tem uma chave. Se você não se abrir, nem Deus é. O que está acontecendo no mundo, pessoas não se abrem para o outro, não abrem para Jesus, aí está suicidando, tomando veneno, tomando droga. É sério, a chave, o sacrário, onde guarda a Eucaristia. Cada um de nós é sacrário de Deus. Recebe. Lembra-te de que a Eucaristia é o ápice e fonte de todo o culto e da vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Por isso, zela com todo o cuidado, para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e de toda a vida da paróquia. Entre os ofícios do pároco está o de administrar o batismo, fazendo das pessoas novas filhos de Deus, renascidos pela graça do Espírito Santo. A água é a vida, o batismo é com água. Água, fonte da vida. Quantas vezes está acabando com a água? Estão acabando com a natureza, acabando com tudo de água, está acabando. Se acabar com a água, acaba com a vida. O batismo é uma nova vida que você recebe. Recebe o instrumento do batismo. Novos filhos de Deus, cuida para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Uma das tarefas mais importantes do pároco consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio desse sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Por isso, o bispo entrega ao novo pároco a estola roxa. A história é o poder do padre. O diabo está aqui, usa atravessado. O padre está com todo o poder. E a confissão. Quantas vezes a pessoa chega e o padre que está cansado não atende? É um pronto-socorro. Como chegar no pronto-socorro e não ter o médico, não ter quem atende? Como é que fica? O padre tem que ficar disponível 24 horas por dia para que o povo atenda. É um pronto-socorro hoje. Por isso, padre, uma das tarefas mais importantes do padre consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio desse sacramento, realiza a reconciliação dos pecadores com Deus. Por isso, o bispo entrega de novo o padre. Recebe aqui esta estola roxa, símbolo da confissão. Seja zeloso neste ministério. Distribui aos pecadores a riqueza da misericórdia infinita do Senhor. Juramento de fidelidade feito pelo novo pároco. No início da Santa Missa, o pároco fez uma profissão de fé. Agora, para o juramento de fidelidade, segundo a fórmula aprovada pela Santa Sé. Eu, Padre Anderson Pereira Caciquinho, ao assumir o ofício de pároco na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Fé de Minas, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei íntegro o propósito da fé e com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito serão por mim evitadas. Seguirei e promoverei a disciplina comum de toda a Igreja e acatarei a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo daquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico.
Com obediência cristã seguirei o que me declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, o que estabelece como chefe da igreja, e prestarei fielmente auxílio ao bispo diocesano, para que esta ação apostólica seja exercida em nome e por mim e por mandato da igreja, se realize em comunhão com a mesma igreja. Assim Deus me ajude e este santo evangelho que toco com minhas mãos. E agora, façamos nossas preces comunitárias. De pé. Socorrei vosso povo em vossa misericórdia, para que ele viva, tenha paz e um coração agradecido a vós, nós vos pedimos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Vivificai nossas comunidades em vossa palavra e fazei-as praticantes do que ela nos ensina, nós vos pedimos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Despertai-nos para a vivência da vossa palavra e sejamos servidores dos necessitados, como neles vos serviu São Brás, nós vos pedimos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Pelo nosso novo Padre Ederson Pereira Caciquinho, que Nossa Senhora da Conceição seja sempre intercedendo ao Pai por ele, que ele continue na fé, a qual que ele foi confirmada, rezemos ao Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por todo o clero, rezamos de modo especial por todos os bispos, presbíteros, por todos os seminaristas, que nunca falte o ânimo do próprio Cristo, o desejo, a fé convicta na sua caminhada de fé, que nada o desanime, rezemos ao Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por todos aqui reunidos, que Nossa Senhora interceda ao Pai por cada um, para que vivamos cada dia mais fortalecidos na fé que recebemos no santo batismo, rezemos ao Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Tudo isso, Pai, nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso ofertório cantando. Coração pra sonhar.
levou o seu braço a vencer o tormento do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo marco de São Brás, que confessou o vosso nome, derramou o seu sangue como Cristo, manifestai vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos suas testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós nos aclamamos cantando juntos a umas novas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso favor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso, pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessar diante do vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as ofertas que vos apresentamos, para serem consagrados, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por isso eu confio, disse Deus, com fé, esperança e amor. E confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Celebrando agora o Pai e a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus. Enquanto esperamos a nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja
concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os nossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Imaculada Conceição, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Brás e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Que Ele faça de nós uma perfeita. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo José Moreira, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Livrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Vamos pedir força. Isabel, quando foi visitada por Maria, feliz você, Maria, porque Felipe. Quando o anjo falou para Maria, não é obra humana, é obra do Espírito Santo, Maria. É o Espírito Santo que nos dá força, coragem, discernimento. Vem, Espírito Santo, vem renovar, vem congregar, vem unir, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem renovar a sua Igreja, vem congregar essa nação, vem aumentar a nossa fé, e neste povo sempre chama de ambição. Qual é a missão da igreja? Anunciar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A missão de Maria é gerar Jesus no seu ventre. A missão de Jesus é nos salvar. E a missão da igreja é anunciar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a missão de todos nós. A vossa família que está aqui na vossa presença, reuni vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Livrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Nesse momento, vamos rezar pelos falecidos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por aí que dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai é nosso, o reino dele, a vontade é dele. Papai, livro desse mal, papai. Com confiança, façam esta oração que Jesus nos ensinou cantando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita
paz, ajudado pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nossa mente está fraca. Com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Eu amém, quer dizer isso mesmo. Amém não pode ser um amém, que não tem fé. Amém. Não, amém. Quer dizer, eu tenho fé, isso. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como eu não posso abraçar ninguém, abraça você, dê um abraço em você, dê um abraço em você. Jesus te ama, sou filho de Deus. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tende piedade, piedade. Felizes somos nós que acreditamos em Ele, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Amém. Quem vai comungar, fique em pé. Quem não vai, sente-se. Vamos então, que fique em pé para comungar. Eu te vejo procurar tantos caminhos, é sincera tua busca, eu bem sei. Tuas filhas, um abrigo, nos afetos que procuras conquistar. Teus olhos eu percebo a tristeza
Oremos. Ó Deus, que este sagrado mistério nos conceda a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Brás a vos servir fielmente e vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Sentamos um minutinho. Ata da posse canônica do reverendíssimo Padre Ederson Pereira Pesqueira. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19 horas, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais, o excelentíssimo Dom José Moreira da Silva, bispo diocesano de Januário, deu posse ao ofício eclesiástico de pároco na referida nova paróquia ao reverendíssimo Padre Ederson Caciquinho, legitimado e por ele nomeado para tal ofício com o decreto 008/2021. Na missa presidida pelo senhor bispo, foi também um momento oportuno de enfatizar o momento em que vive a Igreja no Brasil e no mundo, neste período de pandemia do Covid-19, bem como ressaltou os trabalhos do Padre Ricardo, que muito contribuiu para com a evangelização da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Dom José enfatizou em sua homilia sobre a situação em que vive o Brasil e o mundo. É preciso que não percamos as esperanças por dias melhores, e que inclusive até a Igreja está tendo que encontrar novas saídas, utilizando novas formas de evangelização. Dom José Moreira incentivou o Padre Ederson e o parabenizou pelo seu sim em assumir a nova paróquia onde ele será o pároco. O bispo o motivou para se sentir alegre nesta missão árdua, porém gratificante, que é o sacerdócio. E assim como Cristo enviou os 12 discípulos para a missão, hoje é o Padre Ederson quem assume esta missão em sua trajetória sacerdotal. E desejou ao Padre muito êxito em seus trabalhos pastorais. Dom José afirmou ao Padre Ederson para não esquecer-se de usar da sinodalidade para com o povo de Deus presente na Diocese de Januário, com o clero e também para com o bispo, buscando sempre a harmonia da paz social para construir uma paróquia sem barreiras, que seja aberta ao diálogo e com o desejo em servir, usando em tudo a misericórdia e a fraternidade. Em tal solenidade, foi feita a leitura do decreto de nomeação do pároco e da provisão inerente à paróquia de Santa Fé de Minas. No que tange a provisão em seu teor, o bispo Dom José Moreira da Silva ressalta os trabalhos pastorais, financeiros e missionários, na qual estará o padre citado responsável, tanto pelo zelo quanto pela administração da paróquia. Neste momento de posse canônica, estavam apenas algumas autoridades civis e eclesiásticas. Os demais fiéis da paróquia, supracitada, puderam acompanhar pelos meios de comunicação local
em orações, visto que vivenciamos um momento da não aglomeração de pessoas, para atestar como verídicos os fatos aqui descritos, eu, Padre André Luiz de Souza, chanceler da Cúria Diocesana de Januário, lavrei a presente ata, que está impressa em 2 vias de igual teor. Após vida, será assinada por mim, pelo excelentíssimo senhor bispo, pelo padre Emerson Pereira Casquim, a quem fora dado o ofício eclesiástico supramencionado e demais testemunhas que se achar conveniente. O padre André é o chanceler da Cúria, não se encontra, mas o bispo o nomeou para o momento, para proferir as leituras como fizemos. Dado passado na paróquia Nossa Senhora da Conceição, município de Santa Fé de Minas, Minas Gerais, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021. Dom José Moreira da Silva, bispo diocesano de Januário. Padre André Luiz de Souza, chanceler da Cúria Diocesana de Januário. E Padre Emerson Pereira Casquinho, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santa Fé de Minas, Minas Gerais. Ao novo pároco, porque está sacramentado a sua posse com as leituras e, sobretudo, agora com a leitura da ata, uma calorosa salva de palmas. A gente assina, por favor, tá? Para Santa Cruz, cantar o hino de Nossa Senhora da Conceição, o hino, a gente assina aqui.
mensagem de esperança e de ânimo que o novo pároco desta paróquia tem a dizer a todo o rebanho a ele confiado nesta noite de hoje. Vamos escutá-lo com muito carinho e acolher as suas palavras. O novo pároco Ederson Castro. Reverendíssimo Bispo Dom José Moreira, Bispo da nossa Diocese de Januária, amigo, irmão de caminhada, Padre Gilsônio, Diácono Marconi, amigo, seminarista Ramiro, quero saudar também as autoridades políticas da cidade de onde eu nasci, São Romão, se faz aqui presente, o vereador Livres Caciquinho, meu primo, a vereadora Alane, também da minha família, aos meus familiares, saudar também as autoridades civis e todos os fiéis da cidade de Santa Fé de Minas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sinceramente, eu não sei se foi coincidência ou providência. Eu saí da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Icaraí de Minas, e vim assumir a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Santa Fé de Minas. Só mudou os fiéis, mas eu continuo. Sob a proteção, sob o manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição. Quero agradecer aqui hoje, primeiramente, a Deus, autor da vida e também da minha vocação. Quero agradecer de coração aberto os paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Icaraí de Minas, onde eu fui muito amado, fui muito feliz. Juntos nós vencemos muitos desafios, muitos obstáculos. Juntos nós levantamos do alicerce um novo templo, uma nova igreja. Uma igreja física que estava condenada. Lancei a semente e vi também nascer a semente com a ajuda dos meus paroquianos. E hoje eu parafraseo o nosso Senhor Jesus Cristo. Já não nos chamo servos, mas amigos, porque eles se tornaram meus verdadeiros amigos na caminhada. Gratidão aos meus irmãos de Icaraí de Minas. Eles gostariam muito de estar aqui hoje presente conosco. Fizeram muito esforço para estar aqui hoje rezando, participando conosco aqui dessa Santa Missa de Posse. Mas não foi possível devido à situação de pandemia que está passando a cidade de Santa Fé de Minas. Quero agradecer também a minha família e os meus familiares que aqui se fazem presentes. Estão comigo em todos os momentos da vida, bons ou ruins, estão junto comigo. De modo especial, quero agradecer ao meu primo Alexandre Caciquinho, que está comigo também em todos os momentos. Ele deixou a sua viagem para ajudar na minha transição para estar aqui com vocês em Santa Fé de Minas. Agradecer os meus irmãos. Tenho 5 irmãos, meus pais já são falecidos, meu pai e minha mãe, mas tenho 5 irmãos. Um deles se faz aqui hoje presente. Não foi possível os outros estarem aqui, mas um deles, dos meus irmãos, está aqui, juntamente com os meus familiares, primos, tios e também amigo, aqui também hoje presente nesse momento especial para mim. Quero agradecer também de coração que eles estão nos acompanhando lá em Icaraí de Minas, pela página da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Fé de Minas. Eles pediram hoje o link e eu mandei para nos acompanhar, já que não teria como estar aqui hoje presente
vice-prefeito André Chitão, porque ele doou a sua frota de ônibus para que o nosso povo de Caraí pudesse estar aqui hoje. Como eu disse, só não foi possível devido à situação de pandemia, mas eu ainda aguardo e espero a visita de cada um dos meus amigos de Caraí de Minas, na qual já estou também sentindo saudade. Agradeço aos irmãos de lá que ajudou a trazer a minha mudança, Valdo e família, os que ofereceram seus veículos e correram atrás, como Selma, Márcia da Cabeceira, o padre João de Salomão, que não está aqui também porque não está bem de saúde, por colocar então seus veículos à minha disposição para trazer as minhas bagagens. Agradeço também o povo de Santa Fé de Minas pela acolhida. Agora vocês são a minha família. E eu quero dizer para vocês, eu não vim pela metade, eu vim inteiro. Eu quero dar o máximo de mim para que nós possamos fazer um belo trabalho, uma bela missão nesta paróquia que hoje estou aqui assumindo. Como disse Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E na minha humildade, eu peço a vocês 3 coisas para iniciar o meu trabalho aqui junto com vocês. Primeiro, eu preciso da ajuda de todos vocês nas pastorais e no serviço desta igreja. Segundo, sejam meus amigos porque ninguém vive sozinho, ninguém vive sem amigos. Terceiro, rezem por mim, rezem muito por mim e também pela minha vocação, porque é partilhando e rezando que nós vamos dando rosto à nossa paróquia e à nossa missão. É com vocês que eu quero assumir esse compromisso, essa nova missão que a mim foi confiada nessa paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Fé de Minas. No mais, Deus abençoe a cada um pela presença, a cada um que não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Nossa Senhora da Conceição rogue a Deus graça sobre a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Alguém da comunidade falar? Sei quem é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Hoje é um momento de festa, né? Momento de alegria. Eu, José Geraldo Nobre de Oliveira, em nome da nossa paróquia e de todos os paroquianos, venho aqui desejar as boas-vindas ao nosso pároco, né? Ederson Pereira Caciquinho. Padre Ederson, seja muito bem-vindo à nossa paróquia, à nossa cidade. A nossa cidade, Santa Fé de Minas, é uma cidade pequena, mas tem um povo hospitaleiro, de coração grande, e um povo humilde, que tem facilidade de fazer amizade. Por isso, desejamos para o Senhor muita paz, sabedoria, que nessa nova etapa de missão de pároco, o Senhor possa ser muito feliz ao apacentar as ovelhas. O Senhor, que é ungido de Deus, possa trazer para nós uma brilhante experiência de apacentador. Por ser uma cidade
de 57 anos de emancipação, e a nossa paróquia tem apenas 6 anos de existência. Ainda estamos engateando, precisamos muito de seu apoio. Essa missão é árdua, mas é de grande valia. Deus não escolhe os capacitados, mas se capacita os escolhidos. Por isso, Deus escolheu o Senhor para estar aqui junto de nós, santafeenses. Sei que por onde o Senhor passou, plantou muitas sementes que germinaram e deram frutos. E que aqui o Senhor possa plantar a semente do amor, da concórdia, da paz, da união, do perdão e da compreensão. Padre Edson, os desafios são muitos, mas juntos venceremos. O que depender de nós, da nossa comunidade, estaremos sempre juntos para que nós possamos realizar o trabalho que for. Ao finalizar, quero deixar uma mensagem bíblica do livro de Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1, 4, 5 e 6, que diz assim: meu filho, se você apresentar para servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Aceite tudo que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas é no fogo da humilhação. Confie no Senhor e Ele o guardará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Quero aqui agradecer também o nosso bispo Dom José por ter nos dado apoio durante esses anos. Muito obrigado, Dom José, e agradecer a todos os presentes, às autoridades, comunidades, cidades vizinhas que estão presentes, que todos sejam muito bem-vindos e que Santa Fé está de portas abertas para estar sempre recebendo vocês. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Deus te enviou, ensinar o que é o amor e levar o Evangelho a todo lugar. Tens o dom de ser pastor, guiado por nosso Senhor. Me ensina a ser herói na caminhar. Para ti és
Quero cumprimentar aqui em especial ao Padre Edson e ao Reverendo Bispo Dom José Moreira. É com muita alegria que a nossa comunidade e a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santa Fé de Minas recebe nessa noite o Padre Edson. Sejam bem-vindos. A partir de agora, entre nós, você será membro de cada família, compartilhará conosco todos os sofrimentos e alegrias deste imenso município em extensão territorial. Santa Fé de Minas é um município abençoado e com pessoas cativantes, receptivas, humildes e alegres. É também um município construído por pessoas batalhadoras e sofridas. Padre Edson, os desafios são muitos, mas tenha certeza de que o Senhor nunca estará só. Me coloca à disposição para somarmos esforços para construirmos uma sociedade mais justa, mais solidária, fraterna e que o diálogo possa imperar sempre para encontrar mais diversas soluções para os problemas do nosso município. Oferecemos ao Senhor nosso carinho, amizade e disponibilidade do dia a dia na vida comunitária. Nós te abraçamos e te recebemos com amor. Sabemos que vai conquistar e ser conquistado por toda essa paróquia. Entrego hoje ao Senhor essa chave, simbolizando a chave da nossa cidade, para que o Senhor possa abrir as portas e fazer morada aqui conosco. Senhor prefeito, por favor, parabéns, eu também queria dar para o senhor. Existe a igreja, o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, setor jurídico da igreja no Brasil. Então aqui, um acordo pode ser visto muito interessante entre o poder público e a igreja. O Santo Padre, Papa Francisco, agora no dia 3 de outubro do ano passado, em Assis, o que você acabou de falar agora, sobre a fraternidade e a amizade social. Como trabalhar isso hoje? Sem preconceito de A e de B, ser prefeito da cidade. Depende do seu partido de A e de B. Seu prefeito. Isso aqui é interessante, o padre também é padre. É uma carta do Santo Padre, o Papa Francisco, para você também nos desejar. Muito obrigado. Primeiro, aqui existe o código velho para o padre. O que é ser padre? Está tudo aqui dentro do direito canônico. O que é ser padre? Por favor, leia. A mesma carta da fraternidade está aqui do Santo Padre. Cuidar da casa comum. Não destruir a natureza, estamos sofrendo. Vocês já sabem, mas a comunidade, a diretriz da igreja do Brasil, paróquia, comunidade, uma nova paróquia, você também já conhece, é bom trabalhar. Existe também o plano pastoral da nossa igreja, que foi dito aqui, como trabalhar isso, padre. E aqui tem o ministro. O que é ser ministro hoje na igreja? O que é ser ministro hoje na igreja? Tá? E aqui, este ano, na campanha da fraternidade, começa: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se unidade. É uma campanha ecumênica, com várias igrejas. Você pode trabalhar também aqui, com várias igrejas. O ecumenismo entre as igrejas. É a campanha deste ano aqui. Então, o material também que eu deixei para você. Amém?
agradecer o Padre Ricardo, que embora ele deixou a paróquia para assumir outro lugar, mas ele também me acolheu muito bem, né? Somos amigos, me recebeu muito bem. E já pediu para adiantar que ele vai estar vindo aqui e inaugurar a reforma da igreja Nossa Senhora da Aparecida, vai estar rezando, celebrando uma missa com vocês. Meu muito obrigado, gratidão também à pessoa do Padre Ricardo. Pessoal, só aproveitando a oportunidade, né? Vamos ser vizinhos agora. Então, amanhã, às 19 horas, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, em Riachinho, será a minha posse canônica. Então, se alguém aqui da comunidade, né, se ela quiser acompanhar o Padre Everson, são nossos convidados de um modo muito especial. Dona Antônia ficou muito feliz, né, com o Padre? Vamos ser vizinhos agora, né? Para dar uma ajuda aí na catequese, uma vez eu sou assessor da catequese diocesana. Então, amanhã, às 19 horas, lá em Caixinho, todos estão convidados para participar da posse canônica do Padre Jussônio como novo padre daquela paróquia. Muito obrigado e serão muitos bem-vindos. E agora, peçamos a bênção deste momento de encerramento. Senhor esteja convosco. Nossa proteção está no nome do Senhor. Benção, mamãe. Dai-nos a bênção e proteção, Nossa Senhora da Conceição. Dai-nos a bênção e proteção, Nossa Senhora da Conceição. Hoje, dia de São Brás, bênção da garganta. Pegue da sua garganta aí. Vamos dizer 3 vezes você fala amém. Pela intercessão de São Brás, livre-te, ó Deus, do mal da garganta e toda qualquer doença. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Brás, livre-te, ó Deus, do mal da garganta e toda qualquer doença. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pela intercessão de São Brás, livre, ó Deus, do mal da garganta e toda e qualquer doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a bênção da família. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, tenham boa noite a todos. Glorificai a Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Convidamos a todos presentes para que não vão embora, podem se dirigir ao lado, a gente vai servir um jantar, tá bom? Não vão embora, tá? Porque não é fraco, não.